Olá, terráqueos e demais seres viventes do universo, tudo bem? A aula de hoje é sobre as camadas da atmosfera. Você sabe em qual camada acontecem os fenômenos meteorológicos? Você sabe em qual a gente encontra a camada de ozônio? E aonde acontecem os fenômenos de aurora boreal e aurora austral? Você conhece? Você sabe em qual camada acontece cada um desses fenômenos? Então acompanhe a aula até o final que você vai saber. Mas não se esqueçam de dar aquela curtida, comentar as suas dúvidas e compartilhar esse vídeo com seus colegas. Vamos lá? Olha só, a atmosfera ela é basicamente uma camada de gases que envolve o planeta Terra. Então, o planeta Terra vai ser envolvido por vários gases, né? E para poder ser muito mais fácil de explicar, a gente dividiu essas camadas aí de gases em 5, tá? Então, nós vamos falar de 5 camadas da atmosfera. Começando da mais próxima do planeta até a mais distante, nós temos a troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Essas 5 camadas que nós temos aqui na nossa atmosfera apresentam características diferentes. E é por isso que a gente consegue separá-las, né? Por conta dessas características de temperatura, pressão. Então, de acordo com essas características, nós vamos falar um pouco mais dessas camadas da atmosfera. Vamos lá, começando da primeira camada, a troposfera. A troposfera ela é uma camada que ela tem muitas partículas de vapor d'água, então tem uma concentração muito maior de vapor d'água nessa camada, na troposfera. E é por isso que nessa camada, na troposfera, acontecem os fenômenos meteorológicos, como chuva, neve e etc. Tá? Nessa camada também a gente circula os aviões, então se você já voou, né, com um avião, você passa ali pela troposfera. Você consegue perceber as nuvens dessa camada. Nessa camada também, a temperatura tende a diminuir à medida que a gente vai subindo. Então, a altitude vai aumentando e a temperatura vai diminuindo. Beleza? Olha só. Então, nós temos muito vapor de água, nós temos aí aviões que passam nessa camada, os fenômenos meteorológicos acontecem nessa camada, mas nós temos um problema. Essa camada também, ela consegue prender uma maior quantidade de gases, né? Uma camada onde tem mais gases. À medida que a gente vai afastando do planeta Terra, mais rarefeito vai ficando o ar. Isso quer dizer que a concentração de gases vai diminuindo. Nessa primeira camada, na troposfera, nós temos muito gases, incluindo os gases que são tóxicos, que causam algum problema ao meio ambiente. Tá? O excesso desses gases também vão ficar ali retidos na troposfera. Então esse é um problema que nós podemos relacionar com a troposfera. Beleza? A próxima camada que nós temos é a estratosfera. E nessa camada, na estratosfera, há pouca concentração de vapor de água, diferente aí da troposfera, então nós vamos ter pouca concentração de vapor de água e a temperatura vai elevar à medida que a altitude aumenta. Então a gente vai aumentar a temperatura a partir do momento que nós vamos ficando mais distantes do planeta Terra. Beleza? Olha só, essa camada ela apresenta bastante estabilidade. E se ela apresenta bastante estabilidade, a gente consegue ter uma boa movimentação de aviões e de jatos. E nessa camada tem uma coisa muito importante. A gente encontra a camada de ozônio que vai bloquear as radiações ultravioletas. Então é nessa camada aí, na estratosfera, que a gente vai encontrar a camada de ozônio, que vai bloquear essa radiação muito intensa de chegar aqui no planeta Terra. Beleza? Agora, a próxima camada que nós temos é a mesosfera. É a camada que está aí no meio dessas 5 camadas. Então ela vai estar no meio ali, tá? A mesosfera. Então é fácil lembrar o nome dessa camada de mesosfera. Nessa camada mesosfera, ela pode ser considerada a camada mais fria da atmosfera. Por quê? Porque ela pode chegar a menos 90 graus. Então a temperatura dela aí tende a diminuir à medida que vai ficando mais distante do planeta Terra, tá? Então a gente pode considerar essa camada como a camada mais fria. Nessa camada também acontece uma coisa muito legal. Os meteoros que chegariam aqui no planeta Terra, eles se desintegram nessa camada, na mesosfera. Então ele se perde, se dissolve ali nessa camada da mesosfera. Então uma camada muito importante também. A próxima camada que nós temos é a termosfera.
A termosfera, a temperatura vai elevando gradativamente à medida que vai ficando mais distante do planeta Terra. E essa termosfera pode ser considerada a camada mais quente que nós temos, podendo chegar aí a 1500 graus Celsius. E nessa camada também, na termosfera, nós temos uma região. E essa região que nós temos na termosfera, nós chamamos de ionosfera. E esse nome dessa região é devido à quantidade de íons, de partículas ali, de íons que ela apresenta, né? E por isso a gente chama de ionosfera. E a presença desses íons possibilita a reflexão de ondas de rádio. Então é nessa camada, na termosfera, que nós temos os satélites, que vai poder transmitir ondas de rádios com várias informações necessárias para a gente. A gente coloca na termosfera. Por quê? Esses íons possibilitam a reflexão dessas ondas de rádio. Então é muito importante, né? Então os ônibus espaciais, sondas, tudo vão orbitar na termosfera por conta dessa região da ionosfera. Beleza? Agora, nossa última camada é a exosfera, uma camada que nós vamos conseguir limitar o final dela, porque o final dela vai ser ali no universo, tá? Então a exosfera é a nossa última camada, mais externa, né? A gente não limita, e lá o ar é extremamente rarefeito. Isso quer dizer que tem quase nada de gases. Eu falei com vocês no começo desse vídeo, quanto mais distante ficamos do planeta Terra, menor é a concentração de gases, mais rarefeito vai ficar esse ar. E nessa exosfera, nossa última camada, o ar é extremamente rarefeito, tem quase nada de gás. E lá vai chegar aí aproximadamente 1000 graus Celsius, beleza? A pessoa que passa essa camada aí está nesse vasto universo. Pessoal, resumindo aí algumas características dessas 5 camadas que nós falamos, nós temos a troposfera, que é onde está ali a faixa da vida, então a vida acontece nessa camada, na troposfera. A próxima, estratosfera, é a camada onde vai filtrar a radiação ultravioleta por conta da camada de ozônio. A próxima camada que nós temos é a mesosfera, que vai ser como uma película protetora e vai nos proteger dos meteoros. O meteoro não veio, porque a mesosfera está ali para salvar a gente. E a próxima é a termosfera, onde a gente coloca sondas, onde possibilita a transmissão aí de ondas de rádio, então é uma camada muito importante. E a exosfera, que é a porta para o espaço. Se você chegar ali na exosfera, você está longe aqui agora, você vai estar no espaço sideral. Muito massa, não é? Então, é isso. Qualquer dúvida, deixe no comentário. Um abraço para vocês e até o futuro!